Fala aí, fãs do tabuleiro! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos estudar juntos uma partidaça jogada entre Anand e Magnus Carlsen no ano de 2007 em Morelia, Linares. Uma partidaça, uma Ruy Lopes top de linha, com um jogo posicional estratégico de arrancar o fôlego e lições que nós vamos aprender juntos aqui. Então prepara aí, que depois dessa partida o seu xadrez vai para outro nível, tá certo? Então prepare suas jogadas, porque hoje é dia de explorarmos os segredos do xadrez. E não se esquece de deixar o seu like se você gostou e gostar do vídeo e se inscreve, nos ajudando a crescer o nosso trabalho. Anand está de brancas e ele joga o E4 fortemente armado até os dentes para dominar o centro do tabuleiro. E Magnus Carlsen responde com E5, seguindo ali os lances então que vão configurar a Ruy Lopes. Anand joga cavalo F3, na sequência Carlsen joga cavalo em C6, bispo bola 5, já ali mantendo a posição da Ruy Lopes, a famosa espanhola, e Carlsen não brinca, já dá aquela catucada no bispo com A6, bispo volta para A4, e aí cavalo em F6. Nesse ponto, Anand roca pequeno, e aí Magnus Carlsen joga bispo em E7. E a gente pergunta na hora por que ele não tomou o peão de E4, que está ali solitário e sem defesa. Bom, se ele tomasse, deixa eu voltar aqui, se ele tomasse, por exemplo, E4, o que pode se jogar nesse momento? Torre de F E1, cavalo vai a C5 atacando o bispo, e nesse momento as brancas tomam um cavalo de C6, pretas retomam com o peão de D, cavalo retomaria o peão de E5, e aí seguiria normalmente bispo em E6, peão branco de D4, atacando o cavalo e ao mesmo tempo defendendo o seu. O cavalo voltaria para D7, no caso, né? E aí seguiria cavalo em F3 novamente e a partida desceria em seu desenvolvimento normal. Então você percebe ali que ele não perde esse tempo tomando e deixando as peças dele já com o peão dobrado e tendo que recuar cavalo. Ele prefere então, como nós vimos, jogar bispo em E7. Jogando bispo em E7, então Anand prossegue com torre em F1. Torre em E1, já defendendo ali, providenciando uma defesa para o seu cavalo. Carlsen, então, providencia um B5 mais do que depressa, atacando ali o bispo de A4. Bispo recua para B3. D6 é o próximo lance de Carlsen. E a gente tem C3 das brancas já abrindo uma fuga para o seu bispo, deixando tudo preparadinho para o bispo entrar. É um lance já conhecido para quem joga Ruy Lopes. As negras rocam pequeno e as brancas jogam H3. H3 é um lance bem profilático, além de abrir um respiro para o seu rei. Impede ali a entrada do bispo preto na casa de G4, impede um possível cavalo em G4. Então esse peão aqui, além de abrir esse respiro para o rei, ele sai do tema do corredor, dá essa possibilidade, tá certo? Então jogou ali. Aí Carlsen joga cavalo em A5. Nesse momento, o Carlsen decide aplicar a variante de Goring ali. Olha que bacana o que é o conhecimento. E aí, Anand vai puxar o cavalo para C2. Cavalo em C2, Magnus Carlsen joga C5. E aí Anand avança o peão central de D, jogando D4 para quebrar ali a estrutura, abrir linhas, dar um respiro e continuar a partir daí o desenvolvimento das suas peças. Carlsen joga cavalo em D7, levando o seu cavalo para a ala da dama e futuramente vai apoiar o cavalo que está em A5 para futuro ou contra futuros ataques que ele sofrer. Anand então avança seu peão de D para D5. E é nesse momento que o Carlsen já joga o seu cavalo em B6. Já está tudo ali voltado, a cavalaria está montada na ala da dama. Nesse ponto, Anand prossegue o desenvolvimento padrão das suas peças, cavalo de B, D2. E aí Carlsen joga um lance que é tido como questionável. Ele joga C6. Olha isso.
Por que é questionável? Porque nesse momento debilita as casas negras em torno do roque do seu rei. E Anand vai aproveitar isso mais para frente. Ele sabe bem como fazer e vai aproveitar. Aqui nesse ponto, as brancas catucam o cavalo de A5 jogando B4. Quando jogado, pretas tomam B4 com o peão de C. C toma B4 novamente. E o cavalo de A vai para C4. E aí você vê o motivo, a explicação do cavalo ter saído de F6 lá para B6 para apoiar esse cavalo de A5. Olha que fantástica a visão que ele teve, já profilática ali, se preparando para apoiar. Muito bem, cavalo toma C4, cavalo toma C4 e Anand joga bispo em B3, dando um totozinho, tocando aquele cavalozinho. Se ele tomar este cavalo nesse momento, este peão retoma e vai ficar sem defesa, sendo um alvo fácil para futuros lances do Anand. E aqui nesse ponto, então, o cavalo mete o pé, vai para B6, porque quem volta não erra caminho e ele não quer essa troca, não quer deixar esse peão vulnerável ali. As brancas, então, desenvolvem a última peça que faltava desenvolver nesse momento, jogando bispo em E3. Bom, as pretas vão fazer o mesmo. Falta desenvolver um bispo e ele joga bispo em D7. Bom, agora Anand olha para o tabuleiro que ele vê uma coluna suculenta aberta, saltitando aos olhos. Tem que ocupar, irmão, coluna aberta, tem que colocar uma torre. Lá vai ele, colocou a torre na coluna C e, obviamente, Carlsen vai disputar sua coluna, não é? Jogando também torre em C8. E aí, né, inevitável, troca-se, né? Torre toma e bispo toma de volta ali. Anand joga dama em C2, ocupando aquela coluna. É um lance positivo. E aí o Carlsen retira o bispo, porque ele tem intenção de mais à frente ocupar aquela coluna novamente com a torre. Mas isso é o que vai acontecer futuramente. O que Anand faz? Coloca a sua torre também nessa coluna, deixando ela totalmente dominada. E aí Carlsen retira o cavalo para A8, porque enxergou a maldade que estava acontecendo aqui. Por quê? Esse cavalo só tem como defesa a sua dama. E esse cavalo está sob o ataque, estava sob o ataque do bispo. Se ele mais à frente tem Anand avançando a dama, propondo uma troca, né? E a dama tinha que tomar uma posição, porque ficaria cavalo sob ataque e bispo, ele teria então que trocar, a torre retomaria, e aí, meu irmão, seria cavalo voando e outro bispo fly ali da mesma forma. Então, cuidadosamente, ele voltou o cavalo lá para A8, jogando nada. Aquele cavalo está sem nenhuma vantagem posicional, mas safou a própria pele. E aí Anand joga dama em D2, deixando somente a sua torre tomando conta daquela coluna. Bom, como eu disse, Carlsen não é bobo, ele vai ocupar essa coluna também, ou vai disputar ela, e para isso ele joga dama em B8, preparando para que a torre tenha acesso a essa casa. Anand então olha, analisa a posição, verifica o peão que foi avançado em G6, as casas negras do roque das pretas estão debilitadas e ele faz uma jogada interessante. Ele joga bispo em G5, propondo uma troca de bispo de casas negras. Talvez você pergunte assim, poxa, mas esse bispo de Anand estava jogando muito mais, dominando duas diagonais fortes ali. Vai trocar por esse bispo que está lá preso no cantinho dele? Bom, é justamente pelo que eu falei, ele percebe que a única peça que imediatamente poderia defender as casas débeis do roque negro é esse bispo. Então o que ele faz? Ele elimina. Então isso é justificável, essa troca, debaixo desta proposta. Então as pretas tomam, cavalo retoma, ficando numa posição avançada, e aí Magnus Carlsen joga a torre em C8, disputando ali o domínio da torre. Só que nesse momento, Anand já tem outros planos, e ele não quer trocar torres aqui. O que ele faz? Volta a torre para F1, preparando futuros avanços da coluna F. E tem mais coisas na cabecinha de Anand acontecendo aqui. Dá uma olhada porque é de arrepiar. Carlsen catuca o cavalo que está lá em G5, dizendo sai daí. E aí o que esse cavalo faz? Rapaz, Anand pensa numa velocidade sensacional aqui, enxerga, né? Lances incríveis. E ele joga cavalo exclamando,
cavalo em E6. Mas espera aí, ele está dando um cavalo, por que ele está fazendo isso? Magnus vai tomar, Magnus não toma esse cavalo, Magnus vai jogar em H7, o rei H7, como a gente vai ver, mas eu vou te explicar por quê. Magnus não toma esse cavalo, meu irmão, porque esse cavalo está mais envenenado do que a maçã da Branca de Neve. Vamos imaginar aqui se ele tomasse, o que ia acontecer? Se Magnus tomasse esse cavalo em F6, perceba a maldade de tudo. Dê retoma, tocando de imediato aquele bicho que tem que se retira para E8 para impedir até a coroação desse peão. O peão avança dando um cheque descoberto. Bispo dando um checaço nele descoberto. E aí, o que sobraria? Cheque descoberto, tem que cobrir com o bispo. Dama entra com exclamação tomando H6 e agora, meu irmão, se segura porque o telhado vai cair na cabeça total das negras. Ele jogaria C4, torre em C4, impedindo ali o acesso do bispo, tentando bloquear, devolvendo a peça, sendo obrigado a isso, e até com qualidade. Então, as brancas teriam torre em D1, ameaçando aquele peão que está ali. Agora, veja bem, se ele tomar esse peão, você vai me dizer, a dama não está defendendo, mas se a dama retomar, meu irmão, esta dama tem uma entrada em F8 com cheques aqueles gigantes, e aí o rei tem que escapulir para H6, desculpa, para H7, e aí cai esse bispo, é mais um cheque, e a lenha vai acontecendo, mais à frente essa torre vai cair e a coisa vai ficar perdida, esse peão coroa, e aí, meu irmão, blau, blau, ele vai ficar perdido em todos os sentidos. Então, não toma, jogar, seria óbvio, a opção que tinha seria jogar dama E8, tudo por causa de um cavalo envenenado. Vai vendo, hein? Dama tomaria C4, peão tomaria, torre então toma aquele peão de D6 com facilidade. Nesse momento, meu irmão, não tem o que fazer. Retoma esse peão para ele não chegar na oitava. E aqui, meu amigo, sem dúvida alguma, torre tomaria dando cheque, bispo tem que tomar. Pronto. Dama toma dando cheque. Rei tem que sair da frente, não pode botar a dama porque vai acontecer a mesma coisa. Toma o peão de A6, ameaça o cavalo que está em A8, o cavalo tem que sair, cai o próximo peão. Tudo isso por causa de um cavalo que a Nandi colocou ali envenenado, meu irmão. Esse camarada, quando joga A6, cavalo em E6, ele joga com todos os venenos possíveis e não pode tomar. Carlsen enxergou, jogou então rei em H7. E a partida prosseguiu com F4. A Nandi vai para cima com tudo, não perde mais tempo. E aí, Carlsen joga dama A7, dando um check-out. E aí o rei vai ter que sair. Mas você me pergunta, e agora não dá lá para tomar o cavalo? Vamos ver se ele tomasse o cavalo agora, o que aconteceria? Tomou o cavalo, vai vendo. De novo o peão retoma, bispo tem que sair. Aí, meu irmão, F5, vai peonada para cima com tudo. F6, depois que o cavalo vai a B6. E aí, filho, tenta bloquear o acesso do bispo. Bispo toma, peão toma, tá lá. E agora, o que faz? Ah, saiu com o bispo, beleza. A dama vai para a coluna de F. E aí, olha os dois peões na cara do gol lá em cima, meu irmão. Tem que dar a torre, senão a coisa fica braba. Toma, coroando, com um cavalo em xeque, dama tem que tomar. E agora faz o quê? Tá caindo o peão passado, tá o peão na cara do gol lá, meu amigo. Vai ser uma festa dos horrores para cima das negras. Então, mesmo nesse momento, não é possível tomar o cavalo. E então, ele deixa o cavalo lá, cheio dos venenos, e dá cheque com dama em A7. E aí, pronto, a Nandi leva o rei para H2, segurinho, protegido em todos os sentidos. Bispo E8, dá aquela segurada naquele peãozinho dele lá, mantendo tudo possível, e aí a Nandi avança F5. G toma F, E toma F, e a Carlsen tenta bloquear esse avanço desse peão de F, e aí a Nandi puxa uma torrezinha ali mágica para E1, justamente com uma ideia futura de tomar esse peão de torre, mas tomar o peão de torre, sim, porque de qualquer forma, qualquer retomada que ele tem permite o avanço de um ou outro peão, vai permitir esse peão passar
e aí a festa vai acontecer do mesmo jeito. Então Carlsen joga cavalo de A8 lá em C7. Vamos propor essa troca o quanto antes. E aí a Nandi puxa a torre para C1, top de linha. Se tomar agora o cavalo, vai cair a torre. Carlsen puxa o bispo e vai defender a torre, então permitindo possível troca desses cavalos, né? E agora a Nandi puxa a torre para C3, porque a intenção dele agora é entrar com essa torre na coluna G, prendendo aquele rei e preparando tudo o que precisa para dar checkmate, porque o cavalo domina a casa de G7, permitindo uma entrada magistral de torre com cheque, possibilidade de cair bispo e tudo que tem direito. E aí, Carlsen avança, não tem muito o que fazer, E4, torre entra em G7. Aí então o cavalo tem que tomar para tirar essa possibilidade da entrada da torre. A Nandi retoma com o peão de D, ameaçando o bispo vai para a casa de E8. Toma-lhe peão em E7. Não, peraí, peão em E7, a dama não pode tomar? Não, ele joga em H5, porque se ele tomar o peão, meu irmão, ele está encrencado até a última gota. Mas por quê? Porque se ele toma esse peão, tem um bispo em G8 dando um cheque, que é cabuloso, e aí o rei tem que recuar para H8, e aí, meu irmão, a dama entra tomando H6, dando cheque, vai ter que cobrir de dama e é mate no próximo lance. Então não dá. Rapaz, a Nandi está jogando absurdos aqui, um jogo cheio de estratégia posicional ao extremo. E aí, Carlsen joga bispo em H5 e a dama toma aquele peão. E nesse momento, meu irmão, negras jogam a toalha e abandonam o tabuleiro porque não tem mais o que fazer. Já está mais do que ganho para as brancas. Uma partidaça. Então, se você gostou dessa partida e vai poder usar essas estratégias, esse conhecimento que esses dois grandes mestres nos forneceram, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a divulgar, indica para novos amigos e eu te espero com todo carinho no próximo vídeo.